Nos anos 80, uma série de incêndios misteriosamente atingiu a Inglaterra. E uma coincidência sombria deu vida a uma lenda envolvendo essas pinturas sinistras. Os quadros das crianças que choram. O pintor italiano Giovanni Bragolin criou uma série de obras conhecidas como os quadros das crianças que choram nas décadas de 70 e 80. Existem várias lendas diferentes em torno dessas pinturas. Uma delas diz que Giovanni trabalhava em Veneza fazendo pinturas para turistas. Em certo momento, falido e frustrado, Giovanni fez um pacto com o diabo, mas ao invés de oferecer a sua própria alma, ele ofertou as de quem comprassem seus quadros. Na noite do pacto, ele sonhou com crianças que choravam e imploravam por clemência ao serem torturadas e sacrificadas num tipo de ritual. No dia seguinte, Giovanni começou a fazer as pinturas que, por algum motivo, fizeram muito sucesso. Quando as pessoas levavam o quadro para casa, coisas ruins começavam a acontecer. Depois que vários quadros já haviam sido vendidos, começaram os incêndios. A causa nunca era encontrada pelos bombeiros, até que eles notaram vários casos em que esses quadros não eram queimados, mesmo em residências muito destruídas pelo fogo. Outra versão da lenda conta que Giovanni teria sido destacado como soldado do exército italiano para a Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, ele teria ido para a Espanha e usado crianças de um orfanato local, posteriormente incendiado, como inspiração para suas pinturas, que foram vendidas em vários lugares do mundo. O mito ainda descreve supostas mensagens subliminares que Giovanni Bragolin teria inserido em seus quadros. Na internet é possível encontrar diversas teorias sobre algumas das pinturas. Uma delas é de que as pupilas dilatadas das crianças indicariam que elas, na verdade, já estariam mortas. Essa menina, por exemplo, estaria chorando por ter sido agredida, já que o desenho mostra possíveis hematomas pelo seu corpo. Nessa imagem, podemos ver um menino chorando, aparentemente encostado na parede olhando para alguma coisa. No entanto, quando deitada, essa mesma imagem passa a impressão de que o menino está morto, caído no chão. Por alguma razão, essa menina olha fixamente para cima, porém, quando o desenho é virado de cabeça para baixo, a sua expressão muda, e muitos afirmam que é possível ver uma mão que enforca a criança. Além de parecer estar com o rosto inchado e com algumas lesões, é dito que essa criança não tem corpo. A sua cabeça decepada estaria em cima de uma pedra e o cachecol teria sido desenhado somente como um disfarce. Embora seja um tanto subjetivo, muitos afirmam que é possível ver rostos demoníacos nas pinturas, o que sustentaria a ideia de que Giovanni Bragolin escondeu intencionalmente mensagens satânicas na sua obra. De todas as suas pinturas, talvez a mais famosa seja esta. Muitos alegam que ao deitar a imagem é possível ver um menino sendo engolido por um peixe ou por algum tipo de monstro. A lenda diz que esse menino vivia em um orfanato, mas, um tempo depois, o menino morreu queimado em um incêndio e desde então seu espírito ficou preso no quadro. Dizia-se que o olhar da criança na pintura seguia as pessoas quando passavam, e que ela saía do quadro à noite para incendiar a casa. Outra teoria é de que o menino teria sido sacrificado num ritual satânico e que aquele que possuísse o quadro conseguiria fazer um pacto com o diabo à meia-noite se assim o desejasse. Não era aconselhado a ninguém jogar o quadro no lixo, pois ele voltaria sozinho para a casa onde estava. A melhor forma de se livrar da pintura era atirá-la em um rio que corre em direção ao sul e sair sem olhar para trás.
Atualmente, circula pela internet a informação de que Giovanni Bragolin teria dado uma entrevista ao programa Fantástico da Rede Globo nos anos 80, dizendo estar arrependido de ter causado mal às pessoas e pedindo para quem tivesse o quadro se desfizesse dele, mas nada disso nunca foi confirmado. Fato é que toda lenda é passível de explicações menos míticas como essas que foram expostas até agora, e no caso dos quadros das crianças que choram, não é diferente. A história começou quando um incêndio atingiu uma casa na cidade de Rotherham, na Inglaterra, em 1985. A casa ficou muito danificada, porém, um quadro de uma criança chorando sobreviveu ao incêndio praticamente intacta. Alguns bombeiros notaram que já haviam acontecido alguns outros casos em que essas pinturas não foram danificadas. Então, o tabloide inglês The Sun, num ato oportunista, popularizou a lenda ao publicar uma reportagem em setembro de 1985 com o título A Maldição Ardente do Garoto Chorando, alegando que a pintura seria a causa dos incêndios. O pânico instalou-se na população e o jornal fez uma campanha para que as pessoas se desfizessem das pinturas malditas. Semanas depois, promoveu uma queima de 2.500 quadros enviados pelos leitores. Embora a lenda perdure até os dias de hoje, os bombeiros da época afirmaram que as pinturas foram feitas em um papel cartão comum e difícil de queimar, e que não havia mistério nenhum relacionado com o motivo dos incêndios. Causas corriqueiras teriam provocado fogo nas casas que tinham o quadro. Essa é uma lenda um tanto quanto controversa. Existem várias versões diferentes e contraditórias desse mito. Há dúvidas em relação ao número de pinturas exatas feitas por Giovanni Bragolin e muitas que circulam pela internet podem nem ser de sua autoria. Mas, seja uma lenda ou um golpe publicitário, não há como negar que os quadros são sinistros. Se de fato eles são amaldiçoados e podem fazer mal a quem os possui, ainda é um mistério, e é quase inevitável não se perguntar o que motivaria alguém a querer decorar sua casa com imagens tão fúnebres e de gosto duvidoso.